Ok, eu vou explicar agora um pouco do que eu estudei ontem. Eu estudei Administração Financeira Orçamentária, né, AFO, e foi um histórico sobre os orçamentos. No Brasil a gente teve três tipos de orçamentos, que são os tipos existentes, que é o orçamento legislativo. Ele é elaborado e executado pelo Poder Legislativo e ele é típico de regimes. Esqueci o tipo de regime que eles são mais adotados. Aí depois, isso nós tivemos na nossa primeira Constituição. Depois nós tivemos o orçamento executivo. Como o nome diz, ele é elaborado e executado pelo Poder Executivo e ele é tipo de regimes autoritários, né? Sem a participação de nada. O próprio ditador diz como é que vai ser gasto, enfim, é isso. E finalmente nós evoluímos para o orçamento misto, que aí ele tem um combinado entre o Poder Executivo e o Legislativo. O Poder Executivo, ele tem a prerrogativa, não é prerrogativa. A iniciativa do orçamento é privativa, né, do Poder Executivo. Ele elabora, o Legislativo aprova e propõe emendas, e o Executivo executa e o Legislativo controla. Então ele é um ping-pong nesse orçamento misto, né? Ok. Depois nós vimos as espécies de orçamento. São diferenciados os tipos e espécies para a gente não confundir. As espécies de orçamento é mais ou menos como o orçamento funciona, como eles são elaborados. E aí nas espécies nós vimos o orçamento tradicional. O orçamento tradicional ele é baseado apenas nos custos, então ele tem como finalidade o objeto de compra do Estado. Então você separa o dinheiro para comprar. Você não tem planejamento, você não tem análise de benefícios, você simplesmente tem o dinheiro baseado no custo, né? Aí nós temos o orçamento incremental, que ele utiliza o que foi gasto no ano anterior e vai incrementando alguns valores aí para que se possa sobreviver no ano corrente, né? Nós temos também o orçamento base zero. O orçamento base zero, ele todo ano ele é totalmente avaliado, já é uma evolução. Ele realmente já leva em consideração programas de governo, um pouco do planejamento, mas ele é dificultoso. O processo dele é muito demorado para a elaboração, porque ele ignora toda a execução anterior e parte do zero, né? Orçamento base zero, ele parte do zero. Então tem toda a reavaliação do programa, das necessidades, da manutenção dos programas, dos novos programas, e a partir disso que elabora-se um novo orçamento. Então ele não é adotado por ser muito demorado. Mas ele tem uma vantagem caso o governo tenha um teto de gastos, né? Ele facilita o controle e a decisão de investimento, né? Esse é o orçamento base zero. Por que ele facilita o controle e a decisão de investimento? Justamente porque ele tem base zero e existe um teto. Então, se tiver um teto e ele começar do zero, é muito mais fácil definir como se vai investir o dinheiro, né, público, ou como se vai elaborar esse orçamento. E aí o sistema que é adotado aqui no Brasil é o orçamento programa, né? Ele sim tem uma interligação muito forte com o planejamento, ele é praticamente baseado no planejamento e nos benefícios que os programas de governo vão trazer, muito além do simples gasto. Então todo o orçamento ele é elaborado com base nisso. As atividades que o programa vai exercer, né? Fora contas a pagar e tudo. Esse contas a pagar ficou estranho porque tem uma outra disciplina, um outro tópico que é contas a pagar, que não tem nada a ver com o que eu falei agora. Mas com gasto de pessoal, despesas de capital, que é a manutenção dos prédios públicos, dos órgãos e dos bens, né? Do capital. Então, foi isso.
E aí esse orçamento programa é o que a gente utiliza hoje, ele é baseado em todos os programas de governo que estão em andamento. E de orçamentos é basicamente isso que eu lembro de ter estudado. E aí depois eu vi a questão de acessibilidade, né, que a gente estudou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é um documento que visa a proteção das pessoas com deficiência. Ele tem por base vou lembrar do documento, mas é um documento internacional que é Código de Defesa das Pessoas com... Não sei se é código, mas é um documento internacional que foi aprovado no Brasil em quórum não. Ele foi aprovado no Brasil como emenda constitucional. Todo tratado internacional que é aprovado nas duas casas em 2 turnos com 2/3 dos votos, deu para entender? Tratado internacional que é aprovado no Brasil pelas 2 casas do Congresso Nacional em 2 turnos por 2/3 dos votos, ele entra como emenda constitucional, então ele tem status constitucional. Ele é tipo a maior das leis. E essa Declaração dos Direitos Humanos, esse documento das pessoas com deficiência, o seu protocolo facultativo, ele foi aprovado no Brasil com esse status. Então ele tem status de emenda constitucional, de norma constitucional, é isso mesmo. Então o Estatuto da Pessoa com Deficiência brasileira, ele é baseado nesse protocolo. Então ele ratifica tudo que está escrito ali, tudo que tem no acordo, e anuncia algumas regras, alguns tratamentos específicos para o Brasil. Ele também consolida algumas coisas que já tem na Constituição Federal de 88. Então ele explica o que é deficiência. A deficiência não é simplesmente a limitação, né, física, motora, sensorial da pessoa. Ele é a limitação, mas as barreiras urbanísticas, arquitetônicas, sociais e tudo. Essas barreiras podem ser físicas ou atitudinais. Ou seja, uma pessoa que tem uma limitação motora, sensorial e se depara com barreiras físicas ou atitudinais que impedem ela de usufruir dos direitos em iguais condições, em iguais oportunidades, aí sim ela é considerada uma pessoa com deficiência. Então, alguns autores até insinuam que a deficiência está na sociedade, não na pessoa com deficiência em si. A partir daí, a gente tem um reforço dos direitos fundamentais, porque a Constituição ela garante direitos iguais, né, para todas as pessoas, mas o Estatuto da Pessoa com Deficiência ele redobra essa atenção, então cria uma espécie de duplicação de proteção à pessoa com deficiência. Nesse rol entra ainda as mulheres, idosos e crianças com deficiência. Então eles têm uma mega proteção aí. Era para ter, né? Uma mega proteção. O que esse estatuto diz? Ele dá todas as garantias como a Constituição, garantia direito à vida, e não é só estar vivo, e sim uma vida digna, direito à saúde, direito à educação, direito ao transporte, tudo isso com recursos de acessibilidade ou de técnicas assistivas, que são ajudas, né? São técnicas de ajuda, sejam elas físicas ou comportamentais também. A partir daí, a gente tem alguns casos, alguns desdobramentos por causa da pessoa com deficiência. Por exemplo, ela tem prioridades no atendimento, tanto ela quanto o seu atendente ou o seu acompanhante.
E aí eles fazem a diferenciação entre o acompanhante e o atendente. O acompanhante é simplesmente a pessoa que está acompanhando fisicamente a pessoa com deficiência. Enquanto ao atendente, ele presta alguns cuidados que não sejam relacionados com nenhuma profissão regulamentar. Então, ele atende, né, algumas necessidades da pessoa com deficiência, mas não pode entrar especificamente em profissões regulamentadas, porque as profissões regulamentadas têm regulamentos específicos para as pessoas com deficiência, né? Então, tanto o acompanhante quanto o atendente e a pessoa com deficiência têm prioridades em atendimento, em prestação de socorro. Aí exclui o atendente e o acompanhante, mas o deficiente tem prioridade na restituição do imposto de renda e mais alguma coisa que eu esqueci agora, mas que se eu ler, eu lembro, né? E é isso. Acho que o estatuto diz ainda que parece óbvio, mas tem que estar escrito: os deficientes não podem ser submetidos a cirurgia sem o consentimento, sem o próprio consentimento, mesmo eles em situação de curatela. E aí eu descobri que curatela é quando a pessoa não consegue se comunicar plenamente, então ela tem uma pessoa ali, um curador, para que ela consiga fazer a transmissão da mensagem para as pessoas que precisam, para os receptores, né? Então é isso que é estar em estado de curatela. Então é isso, eles não podem ser submetidos a cirurgias, nem a castração. Eles têm o direito é engraçado, mas eles têm o direito a ter informações sobre a saúde básica, eles têm direito a ter quantos filhos quiserem, a adotar. Eles têm direito, todos os direitos que as pessoas têm, né? E basicamente isso. Eu acho que o vídeo ficou um pouco grande e eu prefiro gravar áudio. Um beijo.